Nós vamos para o capítulo final do livro de Abacuque, capítulo 3. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. O livro de Abacuque é uma sentença que foi revelada a ele por Deus com respeito ao que Deus haveria de fazer nos dias de Abacuque e depois. Abacuque havia clamado a Deus durante muito tempo, porque foi dado a ele perceber a situação real em que a nação de Israel se encontrava diante de Deus. Era a época do rei Jeoaquim, outros profetas estavam se levantando, denunciando a iniquidade do povo, como o profeta Jeremias, e Abacuque tinha percebido com muita clareza que as coisas não andavam bem no meio do povo de Deus, e que era preciso uma mudança, uma transformação, um arrependimento, um retorno para Deus. E ele vinha clamando a Deus para que isso acontecesse. O tempo passou, o tempo passava e Deus não respondia. E Abacuque começa agora a perguntar a Deus por que Deus estava demorando, por que Deus ficava calado diante do mal, da violência e de toda a iniquidade que estava acontecendo no meio do seu povo. Quando Deus respondeu, a resposta de Deus foi surpreendente. Ele não iria atender o pedido de Abacuque para reformar o povo, mudar o povo, porque ele agora haveria de trazer juízo sobre o seu povo, a disciplinar o povo, iria ensinar o povo, mas através de meios drásticos. Deus estava levantando uma nação contra a nação de Israel. Essa nação viria com grande força, haveria de tomar a terra onde Israel estava, faria prisioneiros, levaria cativo uma parte, tomaria as terras, destruiria as edificações e reduziria a escravidão esse povo que agora era livre, mas que não estava aproveitando a liberdade para servir a Deus como devia. E quando Deus revela isso a Abacuque, pensando em quem é Deus e na aliança que Deus tem para com o povo de Israel, ele conclui que, apesar da severidade do castigo que Deus estava mandando, por causa da aliança de Deus com o seu povo e por conta de quem Deus é, imutável, é o Deus de Israel, a nação não seria extinta. Eles sofreriam muito, mas não seriam apagados da face da terra. Mas agora Abacuque tem um questionamento diante de Deus. Por que Deus está usando os ímpios para punir os justos? Ou por que Deus permite que o mal prevaleça numa situação como aquela? E ele questiona Deus, perguntando, ou dizendo: Senhor, Tu és tão puro de olhos, Tu és o Deus que é santo, o Deus que não tolera a perversidade, mas aí está essa nação poderosa, os caldeus, tomando terras e se apoderando de propriedades e matando gente e edificando a sua própria cidade à custa do sangue, e o Senhor aparentemente não está fazendo nada, está deixando essas coisas acontecer. Como é isso? E finalmente Deus responde mais uma vez ao profeta, dizendo que numa visão, dando uma visão a Abacuque, que ele quer que Abacuque grave e que torne público, de que Deus sabe disso, Deus sabe a soberba e a arrogância do rei da Babilônia, e que Deus tem um tempo determinado em que vai julgá-lo, e não só a ele, mas também a todos os impérios mundiais, todas as pretensões humanas de domínio mundial. E essa visão, então, fala de que o rei Nabucodonosor, o domínio dele é como o efeito do vinho, passageiro e enganoso. E como os efeitos passam, assim também os domínios dos homens e o poderio e os impérios humanos haverão de passar, mas somente Deus haverá de prevalecer no final. E Deus, então, na visão que dá a Abacuque, pronuncia um lamento sobre o rei da Babilônia. Ai do rei da Babilônia, porque acumulou terras que não são suas. Ai do rei da Babilônia, porque se apoderou com sangue da propriedade dos outros. Ai do rei da Babilônia, porque edificou sua cidade com sangue. Ai deles que se embebedam mutuamente para a vergonha deles, e ai daqueles que adoram ídolos. São 5 ais ou 5 juízos pronunciados contra o rei da Babilônia e também aqueles que o seguem. E no meio dessa visão, Abacuque recebe a visão da glória de Deus e do reino de Deus que haverá de triunfar. Veja como termina o capítulo 2,
o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui Abacuque recebe uma visão do fim, quando Deus sentado no trono, no seu trono, sediado geograficamente em Jerusalém, mas espiritualmente no universo todo, Deus sentado no seu trono como rei absoluto e diante dele todas as nações em silêncio, reconhecendo o seu poder, a sua majestade e a sua dignidade. É assim que vai acabar. Essa é a visão que Deus dá a Abacuque no capítulo 2. No capítulo 3, o tom do profeta agora muda, ele já entendeu todas estas coisas, o seu coração se aquietou, e ele dá testemunho disso escrevendo a outra visão que ele recebe de Deus, não é? Mais uma visão da parte de Deus, a respeito da vitória final de Deus e da conquista final do mal e do triunfo do bem e de todo o plano de Deus. Ele inicia o capítulo, o prelúdio, né, ou o título do capítulo é a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. A palavra que é traduzida por oração, ela é de fato a palavra para oração e é a única vez que aparece aqui, né, no livro de Abacuque, embora a gente vê que Abacuque várias vezes orou, a única vez que a palavra oração aparece é aqui. E quando a gente vai ler o que está dito que é a oração de Abacuque, a gente vê que a oração é, na verdade, só o verso 2. Porque do verso 3 em diante é mais o relato de o que parece ser uma visão que Abacuque recebeu de Deus a respeito daquele triunfo final de Deus resolvendo o problema do mal, Deus conquistando o mal e extinguindo o mal para todo sempre. Mas, de qualquer forma, isso ficou sendo chamado a oração do profeta Abacuque. Diz aí, ainda no verso 1, que foi feita sob a forma de um canto e que esse canto deveria ser levado ao mestre de canto, ao dica da época, né? Capítulo 3, verso 19, para ensinar o povo de Deus a cantar, né, com instrumentos de corda. Ou seja, aqui teria uma recordação ou um registro dessa visão final do triunfo de Deus que era para ser cantado pelo povo de Deus no templo lá em Jerusalém. Essa é uma das razões pelas quais no início nós dissemos que Abacuque era provavelmente um morador de Jerusalém. E alguns até acham que ele era um levita, por conta da composição que ele faz e o acesso que ele tinha ao mestre de canto. E isso explica também a sensibilidade que ele tinha diante do mal e a sua alma piedosa e o amor que ele tem a Deus e pelas coisas de Deus. Muito bem, a oração mesmo está no verso 2. E é um pedido para que Deus tenha misericórdia do seu povo durante os dias difíceis que estariam por vir debaixo das mãos dos caldeus. Vou ler. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele começa a sua oração dizendo: Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Ele se refere ao que Deus já disse antes. Lá no capítulo 1, quando Deus diz que está levantando uma nação e descreve a nação como sendo uma nação pavorosa, compara os seus exércitos a lobos, leopardos e águias e diz que eles são cruéis e sem misericórdia. E é esse povo que Deus está trazendo contra a nação de Israel. Abacuque diz: Deus, eu ouvi isso aí e eu estou alarmado. Mas no capítulo 2, Deus também mostrou a Abacuque, na forma de uma visão, o grande juízo que ele haveria de trazer sobre a Babilônia e como Deus haveria de punir aquela nação pelas suas impiedades. Deus pode usar o ímpio para realizar os seus propósitos, mas isso não quer dizer que o ímpio está isento da responsabilidade das maldades que ele comete. Então Deus, naquele momento, ia usar a Babilônia para cumprir o seu plano, que era castigar e disciplinar seu próprio povo. Mas depois ele iria castigar a Babilônia, porque era uma nação ímpia, porque fez tantos males e cometeu tanta maldade sobre a face da terra. Então Abacuque diz: Deus, eu ouvi estas declarações e eu estou alarmado. Eu estou
preocupado com isso, né? Estou assim, talvez a palavra medo, né, coubesse aqui. É terrível esse tipo de coisa, que não só o grande juízo que vem sobre nós, mas também a queda desse império mundial algum tempo depois, não é? Pelo teu juízo. Tudo isso é coisa para deixar alarmado. O Senhor está me mostrando isso. E aí, diante daquela situação, especialmente diante das declarações de Deus a respeito do juízo que haveria de vir, Abacuque pede que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos e que no decurso dos anos a fizesse conhecida. Essa passagem pode ser interpretada de 3 ou 4 maneiras diferentes, tudo vai depender como a gente interpreta a expressão a tua obra. Que obra é essa de Deus que Abacuque quer que ele reavive? Olha as possibilidades. Primeiro, que é o próprio povo de Deus, a nação de Israel, e que Abacuque ainda está pedindo a Deus um reavivamento espiritual no meio do povo para evitar o juízo e o castigo que haveria de vir. Talvez Abacuque pensasse, se Deus mandar um avivamento espiritual e o rei se arrepender, os poderosos se arrependerem, os juízes se arrependerem, pode ser que Deus suste o castigo, porque ele já tinha feito antes, por exemplo, em Nínive. Né? A mensagem de Jonas é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí os ninivitas botaram a mão na cabeça, rasgaram os vestidos, sentaram no pó e na cinza, clamaram a Deus, se arrependeram, e Deus diz: eu não vou destruir mais Nínive, né? E Jonas não gostou da ideia. Mas Abacuque gostaria da ideia, né? Abacuque queria estar pedindo a Deus que avivasse o povo para que o juízo não viesse. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que a tua obra, se refere à nação de Israel, mas o que Abacuque está pedindo é que Deus mantenha vivo o seu povo durante aqueles anos de cativeiro e que Deus não destrua o seu povo com ira, devido ao rigor do juízo que haveria de vir. A outra possibilidade é que a obra de Deus aqui se refere ao castigo que Deus sempre deu às nações inimigas do seu povo. E aí o que Abacuque estaria pedindo era o seguinte: ó Deus, faz de novo aquilo que o Senhor já fez antes, castiga realmente essas nações, reaviva a tua obra, quer dizer, aquelas obras antigas de juízo que o Senhor fez, faze-as de novo aqui contra os nossos inimigos. Então, existem várias possibilidades para a gente interpretar o que é que Abacuque está pedindo aqui. E eu queria sugerir a vocês, por conta do final do verso 2, quando ele diz assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A ira de Deus seria o castigo através dos caldeus. Então ele está dizendo, no meio desse castigo que virá sobre nós, como resultado da tua ira, que tu estás irado com o teu povo, lembra-te de que tu és um Deus misericordioso. Isso favorece então aquela segunda interpretação, que o que Abacuque está pedindo aqui é que Deus mantenha o seu povo vivo durante aquele tempo de cativeiro, durante o tempo da guerra, durante o tempo da opressão, que a obra de Deus fosse reavivada ou mantida viva, para que ela não se extinguisse e para que a nação não fosse exterminada e varrida da face da terra. Eu quero crer que isso é a interpretação que mais se encaixa aqui, por conta do final do verso 2, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, resumindo, a oração é essa: Deus, eu ouvi o que o Senhor vai fazer e eu estou alarmado. Senhor, na tua ira contra nós, lembra-te que tu és também misericordioso, tu tens uma aliança conosco, nos mantém vivos, deixa um remanescente fiel, não acaba completamente o nosso povo, para que nós não sejamos varridos da face da terra. Essa é a oração de Abacuque. E parece que ele tem aqui, do verso 3 até o verso 15, mais uma visão de Deus. É uma visão onde ele vê Deus como um guerreiro celestial, saindo lá do Monte Sinai, com a sua armadura celestial, comandando os poderes da natureza, especialmente os rios, e ele vem contra as nações, para esmigalhar as nações com grande poder e glória, a ponto de que a natureza se derrete diante de Deus e ele vem para salvar os seus inimigos e triunfar sobre eles. O interessante é que essa visão que Abacuque recebe aqui, de Deus vindo como um guerreiro celestial
para conquistar e vencer os seus inimigos e salvar o seu povo, essa visão é dada, a linguagem é muito parecida com a história de Israel. Então você parece, olhando aqui, você diz, mas peraí, isso aqui lembra o Monte Sinai, isso aqui lembra a abertura do Mar Vermelho, isso aqui lembra as pragas do Egito, isso aqui lembra o dia que o sol e a lua pararam, isso aqui lembra a conquista de Canaã. Então, tanto é que os comentaristas, eles estão divididos. Alguns dizem que isso aqui é uma visão nova, outros dizem, como Martin Lloyd-Jones, que tem um dos melhores livros que eu já li sobre Abacuque, ele diz não, que o que Abacuque está fazendo aqui é relembrando a história, o que Deus já fez. Só que a forma como é contado isso aqui, né, a forma literária, que é sob a forma de canto altamente alegórico, não parece que é uma revisão histórica. E aí eu estava tentando ontem à noite tentar achar um meio termo aqui, não é? Provavelmente foi uma visão, mas o profeta passa essa visão em termos da história que ele conhecia, porque é o mesmo Deus que no passado fez aqueles atos poderosos, é o mesmo Deus que agora vai sair para salvamento do seu povo no tempo oportuno. Se não, vejamos, olha o que ele fala. Primeiro, do verso 3 até o verso 4, ele fala de Deus vindo de Temã. Vou ler. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Então a visão começa com Abacuque vendo Deus saindo de Temã e do monte Parã, que são nomes para aquela região ao redor do monte Sinai, que foi onde Deus desceu com glória. Lembra a história? A nação de Israel acampou no pé do monte Sinai, depois que atravessou o Mar Vermelho. Moisés subiu no monte para receber a lei, e Deus desceu sobre o monte na forma daquela nuvem da glória. E era raio, trovão, tempestade, som de trombeta, e o povo todo aterrorizado, e Moisés disse, quem tocar no monte será morto. Deus desceu com glória sobre o monte, não é? E aqui é muito parecido o começo dessa visão. Deus vindo do monte Temã, cercado de luz, cercado de glória, a ponto de que o resplendor dele é como a luz e raios brilham na sua mão, não é? E Deus armado para a guerra, e na mão direita dele, em vez de ter lança, ele tem raios, né, para lançar contra os inimigos. O cinema explora muito esse tipo de coisa, não é? E Deus vindo como esse guerreiro celestial, saindo lá do Monte Sinai, que foi a primeira grande e gloriosa revelação de Deus para o seu povo. Deus está vindo, e ele vem como um guerreiro, ele vem armado, ele vem com poder e majestade. Aí, do verso 5 até o verso 6, a visão continua dizendo o seguinte: adiante de Deus vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abstêm. Se abatem. Então, continuando a visão, não é? Deus, então, agora, Abacuque percebe que diante de Deus está vindo um negócio estranho, que Abacuque olha, o que é aquilo que está vindo na frente de Deus ali? Deus está vindo em glória, mas na frente dele o que é que está vindo? Destruindo tudo. É a peste, a pestilência, a praga está vindo na frente de Deus. É o que Deus vai usar para destruir as nações. E o que é que a gente lembra imediatamente? As 10 pragas sobre o Egito, não é? Não foi assim que Deus destruiu o Faraó, o Egito e o poder dos deuses egípcios? Ele usou a praga ou as pragas, as pestes e todo tipo de males para arrebentar com aquele povo poderoso que tinha escravizado o seu próprio povo. Então você vê que a linguagem lembra aquele momento ou aquele período lá de Êxodo em que Deus, através de Moisés, trouxe grandes pragas sobre o Egito e finalmente libertou o seu povo. Então Deus é descrito aqui como esse guerreiro que vem, e na frente dele vão os seus soldados, o seu exército, que são as pestes, as pragas, as calamidades, e o resultado, que os montes primitivos, aquelas grandes montanhas que pareciam eternas, elas se esmigalham diante de Deus. Como a nação do Egito, né, que parecia uma grande nação, mas se esmigalhou diante de Deus, se derreteu diante do poder de Deus. Então Deus está vindo, Ele está marchando, Ele está conquistando, Ele está destruindo tudo que está na frente dele. Ele é que é o verdadeiro poder e não Nabucodonosor. Do verso 7 até o verso 8,
A visão enfoca agora Deus indo contra os rios. Indo contra os rios. Veja só. Os caminhos de Deus são eternos. Eu vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Essas duas regiões, elas estavam ao lado do Mar Vermelho. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Então, o profeta, ele vê Deus investindo contra os rios, contra os mares e contra os ribeiros, né? Como se... Aí ele pergunta, mas será que a tua guerra, ó Deus, é contra os rios? Tu estás irado contra os mares? E a resposta é que o ataque de Deus aos rios, na verdade, é um símbolo do ataque dele, da vitória dele, contra aquelas nações que estavam ao redor do Mar Vermelho, do Rio Jordão e do Rio Nilo, que são os três grandes rios ou lagos ou amontoados de água no Antigo Testamento que representam aqueles poderes internacionais que se levantaram contra o povo de Deus. Então ele pergunta, eu estou vendo que o senhor está arrebentando com os rios, né? O senhor está abrindo os rios, né? O senhor está secando os rios, o senhor está transformando a água em sangue, mas será que é contra os rios que tu estás irado, ó Deus? E a resposta é não, Deus está irado contra aquelas nações que esses rios representam. Mostrando, não é, o ataque de Deus usando os poderes da natureza contra essas nações. O verso 11 lembra muito o episódio em que, na conquista de Canaã, sob o comando de Josué, o sol e a lua pararam para que o povo de Deus completasse a vitória. Está aqui o... desculpa, eu pulei o verso 9 e o verso 10, né, que esses ainda estão relacionados com o rio, né? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes se veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Você vê aqui que os mares, né, eles como que se curvam diante de Deus e levantam as mãos, né, uma personificação, como se o mar pudesse fazer isso, né? Mas assim, em adoração, louvor e reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus. Isso tudo pertence ao que eu tinha dito antes. O verso 11 é que tem a ver com aquela parada do sol e da lua. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. É como se Deus guerreasse contra o sol e a lua e mandasse que eles parassem, para que o seu povo pudesse obter a vitória final. E essa linguagem, como eu disse, né, essa visão aqui é de um Deus como um guerreiro celestial que sai para exercer o seu domínio e ele tem completo controle de toda a natureza. Ele tem o controle dos montes, o controle dos rios, das águas, e agora está dizendo que ele controla o sol e a lua também. Tudo obedece ao comando de Deus. A pergunta é, quem é que manda no final, né? Será que é o rei da Babilônia? Quem é que manda? Exatamente. Ele é o Senhor. E é isso que Abacuque está vendo agora, não é? Na visão dele. A glória e a majestade de Deus saindo para punir os seus inimigos e salvar o seu povo. Do verso 12 até o verso 15, você tem uma descrição dessa visão que lembra a conquista da terra de Canaã pela nação de Israel, através do grande poder de Deus, a derrubada das muralhas de Jericó, Deus guerreando a favor do seu próprio povo, eventos extraordinários que são narrados no livro de Josué, tudo mostrando que a conquista da terra aconteceu pelo poder de Deus. Verso 12, na tua indignação tu marchas pela terra, na tua ira tu calcas aos pés as nações. Imagina Deus, um grande, não é, um colosso, né, andando sobre a terra, e simplesmente ele vai pisando nas nações, como a gente pisa numa formiga, né? Então a gente vai pisando nas formigas e vai andando, e Deus vai andando na terra, pisando e esmagando as nações na sua ira. Verso 13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, o Messias, aquele que foi prometido, e cuja existência vai depender da existência da nação de Israel, já que o ungido viria da nação de Israel.
Tu feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas, mas tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. A abertura do rio Jordão para que Israel atravessasse, a destruição completa das nações lá em Canaã, a morte dos inimigos de Deus, tudo isso transparece aqui nessa visão que Abacuque tem. Essa visão então foi dada para Abacuque para dizer para ele: Abacuque, eu sou o verdadeiro poder, eu sou aquele que tem o domínio dos céus, da terra e o mar. Eu sou aquele que é invencível e o meu reino haverá de triunfar. Eu vou trazer o juízo contra vocês, mas depois eu mesmo me vingarei dos inimigos do meu povo e estabelecerei o meu reino para todo sempre. Eu sou o verdadeiro poder, eu sou Deus, toda a terra me obedece. Esse é o ponto da visão. Qual o efeito da visão em Abacuque? Verso 16. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. É que aqui está sendo usada uma linguagem que não quer ser tão gráfica, mas o íntimo aqui é a tripa, né? É o intestino. Então vocês sabem o que é que ele está dizendo. Quando eu acabei de ouvir isso, não vou dizer o que é que aconteceu com Abacuque, né? Mas o que é que acontece geralmente quando a gente tem um grande frio, um grande medo? O primeiro efeito é no intestino, né? A gente dá um frio na barriga e às vezes não fica só nisso. Então Abacuque diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, se mexeu, né? Eu senti um frio na barriga quando eu vi essa visão de Deus, não é? Essa majestade dele, a glória e também o grande juízo que ele vai trazer sobre nós. Aí ele continua: a sua voz, quer dizer, ao ouvir a voz de Deus, né, avançando com seu grito de guerra no mundo para dominar todas as coisas, tremeram os meus lábios, né? Outras palavras, bateu os queixos, né? Fica batendo os queixos de medo, né? Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Quer dizer, eu fiquei sem forças, não consegui nem ficar em pé. Os joelhos perderam a força. Então, provavelmente, diante da visão, Abacuque cai, né, de joelhos diante de Deus, sem força, sem sentir, sem conseguir reagir diante da visão da glória de Deus e do juízo que ele haveria de trazer. Pois, ele continua, ele entendeu, né? Em silêncio, diante desse Deus, eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse povo que agora nos acomete, ele terá o dia da angústia, vai chegar a vez dele. Ele vai ter o seu dia de angústia. Só que esse dia é ainda futuro, mas é certo, porque é esse Deus que vai fazer com que aconteça. Então, o que me resta fazer diante da majestade e do poder de Deus é aguardar em silêncio, sem questionamento, sem murmuração, sem reclamação, nada. Com tranquilidade, com paz no coração, sabendo que esse Deus que no passado já salvou o seu povo e vingou o seu povo dos inimigos, ele vai fazer isso outra vez. E aí ele termina com esse hino, que está do verso 17 a 19, não esse hino, mas essa quase que uma doxologia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que os inimigos venham e eles destruam as plantações, eles levem todos os nossos bens, tirem o gado do pasto, levem como cativos os moradores da terra, ainda que tudo me seja tirado e eu não tenha mais nada, é provável que Abacuque morreu nessa invasão, ainda assim, eu me alegro no Senhor. Gente, que coisa, não é? Essa disposição de se alegrar em Deus, apesar de que tudo seja tirado, isso aqui é a expressão verdadeira e final do que é a fé. A fé verdadeira, ela vai produzir, ela tem crises como Abacuque teve, mas no final ela se regozija em Deus.
ele se regozija em Deus, porque mesmo que o momento seja um momento de perda e de angústia para Abacuque e para o seu povo, mas Deus haverá de reverter aquilo no tempo dele. A visão foi dada, foi escrita em tábuas e ela foi publicada. Deus haverá de triunfar sobre o mal. O triunfo do mal aqui nesse mundo é provisório e Deus o permite para a realização do seu plano final, do seu plano maior, cujo final é ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a boca. A declaração de fé de Abacuque no verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, é nele que eu confio, e ele faz os meus pés como o da corça. É um tipo de... a corça é outro nome para os veados que moram nas montanhas e que são rápidos e ligeiros, e eles podem fugir e escapar do perigo. Deus faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos, altaneiramente, nas montanhas, a salvo dos inimigos, fora do alcance daqueles que desejam me destruir. Essa é a esperança de Abacuque e esse é o seu regozijo. Eu queria contar aqui uma aplicação de como isso, né? Você pergunta em que isso pode me ajudar, e a história que eu vou contar agora, ela pode parecer distante de você. Tem muito a ver com a minha esposa. A Minca tem uma tia cujo nome era Minca, né? E o nome da Minca é por conta da tia. E a tia Minca era, ou foi, enfermeira na Tailândia. Ela era crente, missionária, enviada por uma missão, e ela trabalhava no hospital de leprosos na Tailândia, onde também pregava o evangelho. E na Tailândia, na época, isso foi um período antes da guerra, né, ou durante a guerra, havia grupos terroristas e grupo de bandidos que estavam em rebelião, como o PCC aqui, o crime organizado da Tailândia, né? E eles vinham ameaçando todos os estrangeiros. E havia risco para os estrangeiros ficarem na Tailândia. Mas a tia Minca entendia que Deus a havia chamado para ministrar aquele povo sofrido e necessitado. E ela continuou lá, mas sabendo que a vida dela estava em risco, estava em perigo. E ela, como que sentia, né, pressentia que isso haveria de acontecer. Um dia, chegou um carro lá no hospital onde ela estava, juntamente com Margarete, que era outra enfermeira, e esse pessoal chegou dizendo, olha, nós estamos aqui com uma pessoa doente em tal lugar, um leproso que precisa de ajuda, não pode vir e tudo mais, vocês precisam entrar no carro para ir conosco. E elas então, inocentemente foram. Era a milícia. E na hora colocaram o capuz preto, né, em cima dela, para que elas não vissem onde estariam sendo levados. E foi a última vez que elas foram vistas vivas, né? E ela sumiu durante um tempo e o pessoal começou a orar por elas e suplicar a Deus pela libertação delas. Finalmente mandaram uma carta, né? Receberam uma carta dos bandidos, não é? Que estavam pedindo um resgate astronômico pela vida da tia Minca, não é? E a missão realmente não tinha como pagar. E ali no meio de tudo aquilo conseguiram uma carta dela onde ela falava exatamente isso aqui. Foi o versículo que ela escolheu, foi a passagem que ela escolheu para deixar para os seus familiares e para os seus amigos. Ou seja, ainda que tudo me seja tirado, ainda que eu morra, ainda que minha vida seja levada, ainda assim eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. E elas nunca mais foram achadas vivas. Algum tempo depois acharam os restos mortais dela na floresta, não é? Elas tinham sido torturadas e depois mortas. E no enterro delas, então, muita gente veio ao Senhor Jesus entre os tailandeses. Esse e a Minca ganhou o nome dela em homenagem à tia, né? Essa é uma maneira de aplicar, né, eu pensando historicamente, né, de que forma isso poderia ser aplicado para nós. Eu sei que nós não estamos aqui numa situação de guerra em que a gente a qualquer momento pode perder a vida, mas a gente enfrenta muitas situações de perda. A gente corre o risco de perder emprego, de perder
a saúde, a gente perde ente querido, a gente perde coisas que a gente estima e nas quais a gente coloca a confiança e a nossa alegria. O ideal que nos é apresentado na Escritura, o propósito de Deus para nós aqui nesse mundo, e é por isso que nós continuamos aqui, mesmo depois da cruz e da conversão, é que nós aprendamos a nos desapegar desse mundo e de tudo que ele oferece. Não é que a gente não pode usá-lo, não é errado a gente desfrutar das coisas boas, mas nosso coração não pode estar nessas coisas. Essa é a lição de Abacuque. Ainda que falte tudo isso, eu vou me alegrar em Deus, porque a minha alegria está em Deus, em conhecer a Deus, está nas promessas de Deus, no mundo vindouro que se aproxima e que Ele prometeu com juramento para o seu povo. Esse Deus que marcha pela terra, que é o guerreiro celestial invencível, Ele vai fazer com que o seu plano seja realizado, e não há poder humano que possa impedir que isso aconteça. O livro termina com essa nota de fé e de alegria e de esperança, e essa é a aplicação para nós. É isso que o livro quer nos ensinar, que nós devemos viver nesse mundo onde o mal prevalece, sim, muitas vezes, onde o mal prospera, muitas vezes, onde os justos parecem sofrer e os ímpios parecem ser recompensados, onde parece que a justiça é torcida e a verdade não acontece, mas nós não andamos por vista, como nós cantamos naquele cântico aqui, não é? Não ando por vista, nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pela palavra de Deus, e ela nos diz que isso aqui é provisório, que isso aqui é transitório, e que Deus já tem um dia determinado em que a visão vai se cumprir, em que os ímpios serão castigados, o mal será extirpado, e aqueles que temem a Deus, aqueles que amam o Senhor, eles serão recompensados com a vida eterna. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse livro, obrigado pelas promessas maravilhosas que ele contém. Obrigado, ó Deus, pelo renovar da nossa fé e da nossa alegria no Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática isso que nós aprendemos. Diante das circunstâncias que não chegam nem perto da invasão babilônica, nem da morte, como aconteceu com Minca, mas há outras situações, ó Deus, em que nós também nos sentimos, às vezes, oprimidos e angustiados e preocupados. Nos lembra o que Abacuque aprendeu e que registrou na Tua palavra para conforto do Teu povo em todas as épocas. Nos ajuda a viver pela fé, pois o justo viverá pela fé e se regozija no seu Senhor. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.